Se eu soubesse, naquela época, que um segredo tão podre e escondido ia mudar o rumo da minha vida, eu teria me preparado. Mas ninguém se prepara para levar uma rasteira dessas, não é, meu filho? Ajeita a almofada aqui do lado e vem mais perto, que hoje a dona Aurora vai abrir o baú. Um baú cheio de poeira e tempo, mas também de lembranças vivas que a gente guarda no coração. Eu sou Aurora, nasci na Paraíba, numa roça perdida que nem no mapa aparecia, em 1948. 77 anos nas costas, cada ruga aqui é um pedaço de caminho, um caco de lembrança, um suspiro guardado. A vida, moço, é uma colcha de retalhos, uns bonitos, outros desbotados, e só quando a gente olha para trás entende o desenho completo. Se essa história já te tocou, se ela fez um nó na sua garganta ou um aperto no seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem história real, daquelas que a vida escreve com lágrima e coragem, com suor e fé, e que ensinam mais que muito livro, mais que muita palestra. Histórias que mostram que a gente pode, sim, dar a volta por cima. Me conta aí, de qual canto do nosso Brasil grande você chegou para me escutar? De onde você tá me ouvindo agora? Desse meu canto aqui em Aparecida de Goiânia? Ah, a infância. Meu fio, parece que foi ontem e ao mesmo tempo 100 anos atrás. As lembranças vêm como um vento que traz cheiro de chuva e de terra molhada. A gente morava numa casinha de taipa, lá pros lados de Campina Grande, na Paraíba, onde o sol batia forte e a gente sentia o cheiro da terra no ar, um cheiro que grudava na gente. Não tinha luxo, não, meu fio, nem pensar. A gente não sabia o que era um sapato novo, desses de loja, ou um brinquedo de corda, desses que a gente via nas poucas vitrines da cidade. Mas tinha cheiro. Cheiro de terra molhada depois daquela chuva de verão que fazia a poeira virar barro e a gente correr descalço na enxurrada, com a alma leve. Cheiro de café coado no pano, bem cedinho, que a minha mãe, Dona Rita, fazia questão de servir quentinho antes do galo cantar, um café que esquentava o corpo e a alma. Cheiro de bolo de milho saindo do forno a lenha, um bolo que ela fazia todo sábado, com um carinho que a gente sentia no gosto, um abraço em forma de bolo, que nutria mais que a barriga. Minha mãe, Dona Rita, era uma mulher miúda, magrinha, com um corpo cansado de tanto labutar, de tanto carregar peso, mas com uma força que parecia vinda do próprio sol do sertão, uma força que vinha do fundo da alma. Os braços fininhos, calejados de tanto lavar roupa no riacho, de tanto carregar balde d'água na cabeça, de tanto costurar para fora, para ajudar a fechar as contas, para botar comida na mesa. Lembro do barulhinho da máquina de pedal dela, um tec-tec-tec que era a melodia da nossa casa, um som constante que embalava nossos dias, nossas noites. E o cheiro do tecido novo, das linhas coloridas, do algodão cru, tudo misturado com o cheiro do sabão de cocô que ela mesma fazia, um sabão branquinho e cheiroso que deixava a roupa mais alva que a neve, mais cheirosa que flor. A gente não tinha muito, não, vivia com o pouco que a terra dava, mas tinha o essencial, e era cercado de um amor que fazia a gente se sentir a pessoa mais rica do mundo, a mais abençoada. Meu pai, seu Zeca, era um cabra da roça, calado, com pouca prosa, mas de um olhar que dizia mais que muita palavra. Ele era forte, de músculos rijos, do tipo que dobrava a enxada e não reclamava, um homem de trabalho. Trabalhava na roça dos outros, de sol a sol, com a enxada nas costas, o chapéu de palha protegendo do sol inclemente, daquele sol que castiga a pele. Mas quando chegava em casa, cansado, o corpo moído, a alma exausta, ele sempre tinha um tempinho para me botar no colo e contar uma história. Às vezes era de assombração, daquelas que faziam a gente se encolher de medo debaixo do lençol, com a respiração suspensa. Outras vezes, de bicho, de lobisomem, ou de gente do passado, de lendas da nossa terra. Eu me agarrava no pescoço dele, sentindo o cheiro de suor e terra, um cheiro de trabalho honesto, de segurança, de um amor que não precisava de muitas palavras para ser sentido. Ele tinha umas mãos grandes, ásperas, calejadas de tanto trabalho no campo, mas quando ele me fazia um cafuné, parecia que estava alisando uma flor, de tão leve e carinhoso que era o toque. E o sorriso dele. Ah, o sorriso do meu pai era raro, quase um presente, mas quando aparecia, clareava tudo, trazia uma luz para nossa casinha, para nossa vida. Aos domingos, a gente ia para a feira da cidade. Era um formigueiro de gente, uma barulheira que só, um burburinho de vozes e risadas. O cheiro de fruta madura, de manga, jaca, caju, se misturava com o cheiro de carne seca salgada, de tempero forte, de cheiro verde, de cuscuz e tapioca. Tudo misturado no ar,
uma sinfonia de aromas que a gente só sentia ali, na feira. Eu me perdia no meio daquela confusão, olhando as cores vibrantes das barracas, as rendas de biuro feitas pelas rendeiras, fios finos que viravam arte, as panelas de barro que minha mãe tanto gostava, as ervas, os ungüentos. Meu pai sempre me comprava um pirulito ou uma rapa-raspa, aquele doce de cocô com rapadura que grudava nos dentes. E eu lambia devagar, para durar mais, para sentir o gosto doce por mais tempo, enquanto a gente andava de mão dada, ele com o cesto na outra mão, e minha mãe escolhendo os legumes com o cuidado de quem escolhe joia, olhando cada folha, cada fruto, para ter certeza que estava levando o melhor para nossa mesa. A vida era simples, sim. Não tinha fartura, não tinha riqueza de bens, mas tinha uma riqueza que a gente só entende quando perde. A riqueza da união, da família, da presença, da simplicidade. Tinha vizinhos bons, como a dona Cotinha, que fazia um doce de mamão com cocô de lamber os beiços e sempre tinha uma palavra amiga, um conselho bom para dar, uma xícara de café quente. E o padre Lauro, da igrejinha do povoado, um homem de voz mansa, mas de um coração gigante, que com suas pregações simples, ensinava a gente a ter fé, a acreditar no amor de Deus, na bondade do próximo. Ele dizia que Deus estava em tudo, no canto do passarinho, no broto da planta, na risada da criança, nos pequenos gestos de bondade. E eu acreditava com toda a minha alma. A gente ia para a missa todo domingo, e eu gostava de ouvir os cantos, de ver as velas acesas, a fumaça do incenso subindo pro céu. Me sentia protegida, embalada pela fé, pelo cheiro de incenso, pelo calor humano. Eu gostava de brincar na rua, de fazer casinha de barro com as minhas amigas, de correr atrás das galinhas no quintal, de inventar 1001 travessuras, de rir até a barriga doer. A gente não tinha boneca de loja, dessas que a gente via nas revistas antigas, com olhos de vidro e cabelos de verdade. Mas fazia as nossas com sabugo de milho e retalho de pano. E eram as mais bonitas do mundo pra gente, porque eram feitas com as nossas mãos e a nossa imaginação, com o carinho da amizade. A gente subia nas árvores para roubar manga madura e comia com a boca cheia, sem medo de sujar a roupa, sem medo de bronca, só com o sabor doce da fruta na boca e a liberdade no coração. A escola era uma salinha pequena, com a professora Iracema, uma mulher de óculos na ponta do nariz e que tinha uma paciência de Jó para ensinar as letras, para nos guiar pelos caminhos do saber, do conhecimento. Eu gostava de ler, de aprender. Meus pais sempre me diziam: minha filha, o estudo é a única coisa que ninguém pode te tirar. É a sua liberdade, a sua ferramenta para o mundo. E eu levava isso a sério, com uma força que me vinha do fundo da alma, uma vontade de ir além. Sonhava em ser professora, em ver o mundo além daquela roça, em conhecer outros lugares, outras gentes, outras histórias. Mas a vida, moço, é uma estrada cheia de curva. E nem toda curva a gente vê antes de chegar nela. Às vezes, ela aparece de repente, sem aviso, e vira a gente do avesso, sem dó nem piedade. Naquele tempo, eu achava que sabia tudo da vida, que estava pronta para qualquer coisa que viesse, que nada me surpreenderia. Mal sabia eu que o maior vilão da minha vida morava na casa ao lado. E o que eu não sabia era que a vida, mesmo na simplicidade, guardava seus segredos mais cruéis para revelar na hora que a gente menos esperava, na hora em que a gente estava mais vulnerável. Aquele ano, algo mudou. A inocência começou a escorrer pelos meus dedos como areia fina, e eu não pude fazer nada para segurar, por mais que eu tentasse. Eu tinha meus 15 anos, já mocinha, com os sonhos guardados no peito que nem passarinho em gaiola, querendo voar alto, bem longe daquele lugar. O corpo começava a mudar, a desabrochar, e a gente sente umas coisas diferentes, umas curiosidades que antes não sentia, umas sensações novas. Eu queria estudar, sim, queria ser professora, queria ter meu diploma, mas também queria ver o mundo, sair daquela poeira do sertão, conhecer a vida grande que a gente via nas poucas revistas que chegavam na roça, nas notícias do rádio. Via as moças da cidade com seus vestidos mais arrumados, o cabelo solto, um batom nos lábios, e pensava: um dia eu também vou ter uma vida diferente, vou poder escolher o meu caminho, vou ser dona do meu nariz. Minha rotina era sempre a mesma, um ciclo que se repetia dia após dia, monótono. Acordar cedo, ajudar minha mãe na lida da casa, depois ir para a escola. À tarde, eu ajudava na costura, na máquina de pedal da minha mãe, que nunca parava, ou no roçado, com meu pai, dependendo do que ele precisasse, do que a terra pedia. A vida era dura, sim, cheia de labuta, de suor, de sacrifício, mas a gente não sentia o peso porque estava acostumada, porque era a nossa realidade,
a vida que a gente conhecia. A esperança era o nosso alimento diário, a certeza de que dias melhores viriam, que a colheita seria farta. Nessa época, tinha um rapaz, o Miguel. Filho da dona Carmela, aquela que morava na casa do lado da gente, a vizinha mais próxima, uma mulher de pouca conversa. Miguel era uns 2 anos mais velho que eu, alto, de ombros largos, com os olhos que pareciam tirar faísca quando ele olhava pra gente, um olhar que me desarmava. Ele trabalhava na vendinha do pai dele, na vila, e era de lá que ele tirava as notícias do mundo, os discos de vinil que tocavam na rádio e as histórias que contava, das cidades grandes, dos filmes que ele via. A gente se via de vez em quando, na feira, na porta da igreja, nos caminhos da roça, em encontros casuais. Ele me olhava de um jeito diferente, com um brilho nos olhos, e eu sentia um arrepio, um frio na barriga. Um arrepulho bom, sabe? Era meu primeiro flerte, minha primeira fantasia de amor, de romance, de contos de fadas. Ele era de poucas palavras, um sujeito mais calado, que não falava muito, mas quando a gente se encontrava, os olhares se cruzavam e eu sentia o coração bater forte que nem tambor de macumba, um ritmo acelerado que me deixava tonta, que me tirava o fôlego. Um dia, no caminho da escola, ele me alcançou, como quem não quer nada, com um sorriso de canto de boca. A gente foi conversando, meio sem jeito, com um sorriso de lado, com o nervosismo da juventude. Ele falou da vida na cidade, de uns filmes que ele tinha visto, de umas músicas que ele ouvia no rádio, daquelas que a gente só escutava de longe, daquelas que falavam de amor e paixão. Eu, que só conhecia as histórias do meu pai e as rezas da minha mãe, fiquei encantada. Ele me parecia o mundo todo, um pedaço de coisa nova que eu não conhecia, um universo de possibilidades. Aqueles olhinhos brilhantes, o jeito de falar devagar, a mão que, sem querer, encostava na minha quando a gente ia pegar uma fruta no chão, um toque que me fazia arrepiar. Ah, a ingenuidade da gente, moço. A gente acha que um toque, um olhar, já é o bastante para selar um destino, para mudar uma vida inteira. Ele prometeu que um dia a gente ia fugir dali, que a gente ia ter uma vida boa, que ia casar e ter uma casa grande, com quintal cheio de flor, um quintal só nosso, cheio de crianças. E eu acreditei. Acreditava em cada palavra, em cada promessa que saía da boca dele, porque o coração da gente, quando é novo, é bobo, acredita no que quer, no que sonha. Eram as minhas esperanças, o meu futuro, pintados com as cores mais bonitas que eu podia imaginar, um arco-íris de sonhos. Eu o via como a minha salvação, o caminho para fora daquela vida de roça, daquela poeira, daquela rotina, daquele lugar que me parecia pequeno demais. Me entreguei a essa fantasia, a esse primeiro amor, com a alma limpa e a mente cheia de sonhos, sem um pingo de malícia, sem desconfiança. Ele me esperava escondido, depois do anoitecer, no pé do umbuzeiro, um lugar que virou nosso refúgio, nosso segredo. A gente conversava baixinho, ele me segurava a mão, me dava uns beijinhos roubados, cheios de doçura. Coisa de mocinho e mocinha, de primeiro amor. Puro e inocente. Ou eu achava que era. Ele falava de um jeito que me fazia sentir a mulher mais especial do mundo, a única no universo, a rainha do seu coração. E eu, boba, acreditava em tudo, em cada palavra, em cada carinho, cada gesto. Ninguém sabia, nem minha mãe, nem meu pai. A gente se escondia, com aquele frio na barriga de quem faz o que não pode, de quem esconde um segredo, mas com a cabeça nas nuvens, sonhando acordada com um futuro que parecia tão real, tão perto. Eu imaginava o nosso casamento, o meu vestido branco, simples, mas lindo, feito com as minhas próprias mãos, a vida nova que ia começar, longe de tudo que eu conhecia, com ele ao meu lado. A gente não tinha muito, não. A vida era simples. Mas as esperanças, essas eram ricas, cheias de luz, de cores, de promessas. Lembro de um dia que ele me trouxe um raminho de jasmim. Pequenininho, branquinho, cheiroso. Ele colocou no meu cabelo, atrás da orelha, e disse: cheira igual a você, pura e bonita. Doce e delicada, igual uma flor do campo. Meu coração quase saltou pela boca, de tanta alegria, de tanto carinho. Eu guardei aquele raminho numa Bíblia velha, e o cheiro ficou impregnado nas páginas por muito tempo, um cheiro que me lembrava de um tempo bom, de um amor que eu acreditava ser verdadeiro, eterno. Era a prova do nosso amor, da nossa promessa, do nosso futuro, um futuro que parecia tão certo. A rotina seguia, mas agora com um tempero diferente. Eu passava o dia sonhando com o próximo encontro, com o que ele ia dizer, com o que a gente ia planejar pro futuro,
com os filhos que teríamos. A ingenuidade, moço, ela é linda, ela nos faz sonhar, ela nos dá asas, mas às vezes cega a gente, nos impede de ver a realidade. E a gente só percebe que tá cega quando a luz se apaga de vez, quando a escuridão toma conta, quando o sonho vira pesadelo. Eu era uma menina, mal sabia o que era o mundo, suas armadilhas, seus perigos, suas mentiras. Achava que o amor era só aquele cheiro de jasmim e aquelas palavras bonitas, aquelas promessas vazias. Mas o mundo, ele se mostra de um jeito bem mais duro quando a gente menos espera, quando a gente tá mais vulnerável, mais frágil. E naquela época, eu não sabia que a vida tinha uma maneira cruel de desmanchar nossos planos, de rasgar nossos sonhos sem dó nem piedade, de roubar nossa inocência de uma vez por todas, de nos transformar. E foi num domingo, quando o sol estava a pino, queimando a pele, que meu destino foi riscado com sangue, com uma dor que eu nunca imaginei que pudesse existir, uma dor que me marcou para sempre. Naquele domingo, o sol castigava sem piedade. Um calor de rachar a terra, desses que a gente sente a pele queimar só de pensar em sair de casa, um calor que sufocava. O ar parecia mais pesado, denso, e um silêncio estranho pairava sobre o vilarejo, um silêncio que anunciava uma tempestade. Eu tinha ido à missa com minha mãe, a gente rezou, cantou, e eu senti um conforto momentâneo, uma paz que logo seria arrancada de mim. Voltamos para casa, e o Miguel, como de costume, estava na porta da vendinha do pai, de olho na rua, como quem espera por algo, ou por alguém em particular. Nossos olhares se encontraram, e ele fez um sinal discreto para eu me encontrar com ele mais tarde, no umbuzeiro, nosso lugar secreto, nosso ninho de amor proibido. Meu coração, bobo, já começou a bater forte, acelerado, cheio de uma esperança que logo se tornaria em pó, em cinzas, em nada. Mal sabia eu que aquele encontro seria o começo do meu inferno pessoal, o dia em que minha vida viraria do avesso, seria jogada no lixo, sem piedade, sem um último adeus. A tarde passou devagar, se arrastando, com um peso estranho no ar, um pressentimento ruim que me embrulhava o estômago, me dava calafrios. Eu sentia uma agonia, um frio na barriga, mas tentei afastar, tentei me enganar. Era só a ansiedade de ver o Miguel, pensava eu, na minha ingenuidade de menina. Quando o sol começou a se deitar, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, como uma pintura triste, eu disse para minha mãe que ia buscar água no poço. Peguei o balde e fui, com a cabeça cheia de planos, de sonhos, de beijos roubados que eu imaginava que viriam. O Miguel já estava lá, me esperando, impaciente, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. O rosto dele não tinha o brilho de sempre, aquele sorriso fácil. Ele parecia tenso, os olhos agitados, o corpo inquieto, como um bicho encurralado. Preciso te contar uma coisa, ele disse, a voz quase um sussurro, embargada, cheia de um medo que eu não entendia, que me assustou. Eu me assustei. O que foi, Miguel? Aconteceu alguma coisa? Me fala. Ele me puxou para um canto, atrás dos arbustos mais densos, como se quisesse esconder-se do mundo, da luz do sol. O cheiro de mato seco, o calor que ainda saía da terra, o barulho distante dos grilos, tudo ficou gravado na minha memória como um pesadelo, uma cena que se repetiria 1000 vezes em meus pensamentos, em meus sonhos, em meus pesadelos. Foi ali que ele me confessou, aos tropeços, com a voz embargada, com a cabeça baixa, o que me jogou no abismo, me arrancou o chão, me roubou o ar. Minha família. Eles arrumaram um casamento para mim. As palavras caíram sobre mim como pedras, pesadas, cortantes, me ferindo a alma. Eu não conseguia respirar, o ar me faltava, meus pulmões pareciam vazios. Casamento? Mas e a gente, Miguel? E tudo o que você prometeu? Nossos planos, nossos sonhos, nosso futuro juntos? Minha voz saiu um fio, um sopro, quase inaudível, um lamento. Ele abaixou a cabeça, os ombros curvados, parecendo carregar um fardo pesado. É a filha do coronel Arnaldo, Maria Eduarda. Não posso recusar. Meu pai já acertou tudo. É pra semana que vem, Aurora. Não tem como voltar atrás. É meu destino. Meu mundo desabou em 1000 pedaços, em pó. Tudo o que eu tinha sonhado, cada pedacinho de esperança, cada promessa sussurrada, virou pó, cinzas levadas pelo vento, sem deixar rastro. Eu senti um frio na espinha, um calafrio, uma dor que me corroía por dentro, mais que a fome, mais que o cansaço, mais que tudo. E não era só a dor do abandono. Tinha algo mais, uma traição, uma covardia que me embrulhava o estômago, me dava náuseas, me fazia querer vomitar.
Eu me lembrei de todas as vezes que ele me prometeu a lua, as estrelas, o céu. De todas as vezes que ele me fez sentir a mulher mais especial do mundo, a única no universo. E agora, era como se eu fosse um nada, um brinquedo que ele podia jogar fora sem um pingo de dó, sem olhar para trás, sem um mínimo de consideração. Mas e o filho que eu tô esperando, Miguel? As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las, um grito abafado pela vergonha e pelo desespero, um grito que só eu ouvi. A voz embargada, quase um gemido, um lamento doloroso. O silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor que já ouvi na vida, um silêncio que pesava mais que 1000 palavras, que 1000 gritos. Ele me olhou, os olhos arregalados de pavor, de puro terror, como se eu fosse um monstro. Filho, você tá grávida. A voz dele era de quem via um fantasma, de quem tinha levado um choque, de quem não acreditava. Eu assenti, as lágrimas escorrendo sem controle, quentes no meu rosto, misturadas com o suor. Tinha descoberto há poucos dias, e ainda não tinha contado para ninguém, tinha guardado a notícia no peito, como um tesouro, sonhando com o dia em que a gente ia contar juntos pros meus pais, com a alegria de ter uma família, de ser mãe. Agora, a alegria virou terror, o tesouro virou um fardo, uma condenação. Ele começou a andar de um lado pro outro, agoniado, as mãos na cabeça, como um bicho encurralado, sem saída. Não pode ser. Não pode ser. Meu pai me mata. A família dela. Eles vão me destruir. Não, não, não. Ele não falava de mim, da minha dor, do nosso filho. Falava do medo dele, da vida dele, dos seus próprios problemas, do seu próprio umbigo. E foi ali que eu vi a verdade, nua e crua, sem máscaras, sem disfarces. Ele não me amava. Ele me usou, me enganou, me fez de boba. E agora, me jogava fora como um trapo velho, sem valor, sem importância, sem remorso. A gente precisa dar um jeito nisso, ele disse, a voz dura, fria, sem um pingo de compaixão, sem uma ponta de carinho. Ninguém pode saber. Ninguém. Nem sua mãe, nem seu pai. Você tem que sumir. Vai pra bem longe. E some com isso. Sumir com o quê, Miguel? Com o meu filho. Com a minha vida. Eu gritei, as lágrimas me cegando, a voz cheia de dor e revolta, de indignação. A voz dele baixou, quase um rosnado, cheio de crueldade. Você sabe. Dá um jeito. Ou eu não sei o que eu faço. A gente nunca mais se viu, entendeu? Você nunca existiu pra mim. E ele me virou as costas e correu. Correu sem olhar para trás, sem um último adeus, sem uma palavra de consolo, me deixando ali, jogada, abandonada à própria sorte. Eu fiquei ali, sozinha, no meio do mato, com o balde de água vazio na mão, o sol já sumindo no horizonte, deixando o céu em tons de cinza, de tristeza. O cheiro de mato, o calor que não ia embora, a poeira nos meus pés, tudo se misturava com o gosto amargo do abandono e da traição, com o cheiro da desgraça. A vergonha me queimava o rosto, me roubava o ar, me sufocava, me impedia de respirar. A dor do abandono era uma faca afiada no meu peito, um corte profundo que parecia que nunca ia cicatrizar, que ia sangrar para sempre. E a humilhação. A humilhação me fez querer sumir dali, da vida, da existência. Ninguém tinha me salvo, nem Miguel, nem Deus, nem o amor que eu achei que sentia. Fiquei ali, em pedaços, com o mundo desabando em cima de mim, sem ter para onde correr, sem ter a quem recorrer. E foi ali, de pé no barro, com as roupas na mão, com a barriga crescendo e a alma vazia, que eu soube que ninguém ia me salvar. Que eu estava sozinha, completamente sozinha, e que dali para frente, só eu podia lutar por mim mesma. Naquela noite, eu não preguei o olho. O cheiro de jasmim, que antes era doce, uma promessa de amor, agora me dava náuseas, me revirava o estômago, um cheiro de engano, de mentira, de traição. Eu me sentia suja, um trapo, jogada fora, sem valor, sem dignidade. Minha barriga, que antes era só uma esperança, um sonho, agora era um fardo, uma vergonha que eu precisava esconder do mundo, de todos os olhares curiosos e julgadores. A humilhação me queimava a pele, me marcava a alma, me deixava em carne viva. Como eu ia olhar para minha mãe, pro meu pai? Como eu ia contar que a filha deles, a menina pura que eles criaram com tanto sacrifício, com tanto amor e dedicação, tinha sido enganada, desonrada, jogada no lixo? E o pior, que tinha um filho sem pai, uma mácula no nome da família, uma vergonha que ia perseguir a todos por gerações.
O dia amanheceu, arrastado, cinzento, sem um raio de sol, e eu ainda estava deitada na cama, fingindo dormir, desejando que o mundo tivesse acabado durante a noite, que eu nunca tivesse acordado. Mas cada barulho lá fora, cada riso, cada conversa animada, parecia um martelo na minha cabeça, um lembrete cruel da minha desgraça, da minha solidão. Eu sentia a parede da casa se fechar em cima de mim, me sufocar, me esmagar. O medo do que viria me paralisava, me roubava as forças, me impedia de me mover. Tentei comer, mas a comida não descia, parecia areia na boca, não tinha gosto, não tinha cheiro. Minha mãe percebeu que algo estava errado, seu olhar atento, amoroso, mas preocupado, me perscrutava. O que foi, minha filha? Você tá pálida. Tá com febre. Tá doente? Me fala, meu amor. Eu desviava o olhar. Não conseguia mentir para ela, com quem sempre fui sincera, mas também não conseguia falar a verdade. A vergonha era grande demais, o peso era insuportável. Os dias que se seguiram foram um tormento, uma tortura sem fim, cada minuto parecia uma eternidade. Eu comecei a me esconder, a evitar as pessoas, a ficar dentro de casa, como um bicho ferido. O Miguel, que morava na casa ao lado, me evitava como se eu fosse uma doença contagiosa, como se a minha presença pudesse contaminá-lo, sujá-lo. Quando a gente se cruzava na rua, ele desviava o olhar, fingia que não me via, que eu era um fantasma, uma sombra. Aquilo era pior que um tapa na cara, era prova da sua covardia, da sua traição, da sua indiferença. A dona Carmela, mãe dele, uma mulher magra e de olhar duro, parecia me fuzilar com os olhos, um olhar de desprezo que me feria profundamente, que me cortava por dentro. Eu sentia os cochichos, os olhares de lado, os sussurros que me perseguiam por onde eu ia, como um eco maldito. A notícia, de alguma forma, já tinha começado a correr. Em cidade pequena, notícia ruim voa mais que vento de tornado, e a vergonha se espalha como fogo em palha seca, devastando tudo. A barriga começou a aparecer. Não dava mais para esconder, por mais que eu tentasse, por mais que eu usasse roupas largas. Um dia, minha mãe me olhou com os olhos marejados, cheios de uma tristeza que me partiu o coração, que me fez chorar. Aurora, minha filha, me fala. O que está acontecendo com você? Me conta, por favor, eu te imploro. A voz dela era um sussurro de dor, de súplica, de desespero. Eu desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida, um choro de dor e desespero, de alma lavada. Contei tudo, entre soluços, a vergonha me consumindo, as palavras saindo arrastadas, sufocadas. O abandono, as promessas, a gravidez. Ela me abraçou forte, as lágrimas dela molhando meu cabelo, misturando-se com as minhas, num abraço de mãe. Meu Deus, minha filha, meu Deus, que desgraça, que tormento. Meu pai, quando soube, ficou arrasado. O rosto dele, sempre tão calmo, tão sereno, estava desfigurado pela raiva e pela dor, um rosto que eu nunca tinha visto, irreconhecível. Ele foi até a casa do Miguel, falar com a família dele, tentar uma solução, exigir justiça, exigir que assumissem a responsabilidade. Voltou com o corpo curvado, os ombros pesados, o olhar vazio, sem esperança, derrotado. Eles disseram que o filho não é dele. Que você é uma vagabunda. Que se eu insistir, eles vão me processar por calúnia. A família deles é poderosa. Aurora. O pai do Miguel tem terras, tem influência, eles têm tudo. A gente não tem nada, minha filha. Somos pobres e sem poder. A voz dele era de derrota, de impotência, de quem foi esmagado pela injustiça. Aquela foi a primeira vez que eu vi meu pai tão quebrado, tão sem forças, e a dor de vê-lo assim me dilacerava a alma. Naquela noite, meu pai me chamou. A voz dele estava fria, distante, quase robótica, como se ele estivesse falando com uma estranha, com alguém que ele não conhecia mais. Aurora, minha filha, a gente te ama. Você sabe disso, não é? Mas a gente não pode mais te proteger. As pessoas estão falando, os boatos estão correndo, a vergonha está caindo sobre a nossa casa, sobre o nosso nome, sobre a nossa família. Você precisa ir embora. Para bem longe. Para não manchar o nome da nossa família, para não trazer mais desgraça pra gente. As palavras me acertaram como um tiro no peito, mais que um tiro, uma facada. Expulsa. Era isso. Minha própria casa, meu porto seguro, meu ninho, me expulsava, me jogava no mundo sem eira nem beira. Eu não tinha para onde ir, não tinha ninguém,
não tinha um tostão furado no bolso. Eu era só uma menina grávida, sem nome, sem futuro, sem rumo, sem esperança. Com as poucas roupas que eu tinha, um trocado no bolso, um pão e um pedaço de rapadura que minha mãe me deu escondido, e o coração em pedaços, sangrando, eu peguei a estrada. O cheiro de terra, que antes me acalmava, me trazia paz, agora me sufocava, me lembrava da minha desgraça, do meu passado. Eu não sabia para onde ir, não tinha para onde fugir, para onde me esconder, para onde correr. Andei por dias, com a barriga crescendo, o corpo cansado, o coração apertado, dormindo debaixo de marquise, em bancos de praça, em qualquer lugar que pudesse me abrigar, comendo o que dava para arrumar nas ruas, o que os outros jogavam fora. A fome doía mais que a barriga crescendo, mais que o abandono, mais que a dor física. O frio da noite entrava nos meus ossos, me gelava a alma, me fazia tremer. A solidão era uma companheira constante, uma sombra que me seguia a cada passo, me abraçava. Cheguei numa cidade grande, São Paulo. Uma cidade enorme, barulhenta, cheia de gente, de carros, de prédios, de movimento, mas que me fez sentir mais sozinha ainda, mais invisível no meio da multidão, um grão de areia num deserto. Consegui um trabalho de doméstica, na casa de uma família rica, no centro da cidade, num casarão imponente. Eles me davam um quartinho nos fundos, apertado, sem janela, com cheiro de mofo, comida e um salário que mal dava para me manter, para comprar um pedaço de pão e um pouco de leite. Eu trabalhava de sol a sol, limpando, cozinhando, lavando, sem descanso, sem um momento de paz. A vergonha me fez esconder a gravidez o máximo que pude, por meses. Andava com roupas largas, prendia a respiração para não mostrar a barriga, rezava para ninguém perceber, para ninguém desconfiar. Mas chegou uma hora que não deu mais para esconder, o corpo não mente. A patroa me viu com a barriga grande e me demitiu na hora, sem piedade, sem um pingo de compaixão. Não quero esse tipo de problema na minha casa, não quero vergonha na minha porta. Ela disse, com nojo nos olhos, como se eu fosse um bicho, um parasita. E eu, de novo, na rua. Sem dinheiro, sem lugar para ir, sem perspectiva. Fui parar num cortiço, num quarto pequeno e abafado, com cheiro de mofo e esgoto, um lugar onde a miséria era palpável, onde a desesperança morava. O dinheiro acabou, e a fome apertou. Eu passava fome, sentia o bebê mexer dentro de mim, e a agonia me apertava o peito, me sufocava. Como eu ia criar um filho naquele mundo? Sozinha, sem ninguém, sem um tostão furado no bolso, sem nenhuma ajuda. A fome, o frio, o medo, tudo isso era um peso esmagador, uma montanha que caía em cima de mim, me soterrando. A decadência me abraçava, me engolia, me puxava para o fundo. Eu me via num beco sem saída, sem esperança, sem luz, sem ar, sem futuro. Teve um dia que eu não aguentei. A dor, a solidão, o desespero me consumiram, me levaram ao limite. Eu deitei no chão do quarto, a barriga pesada, e chorei até não ter mais lágrimas, até secar a fonte dos meus olhos. Gritei em silêncio, querendo que a vida me engolisse de uma vez, que a terra me tragasse, que tudo acabasse. Era o fundo do poço, a quebra total, o fim de tudo que eu conhecia. E o que eu nem imaginava, é que meu maior inimigo ainda estava por vir, e ele não era o Miguel, mas a minha própria desesperança. Eu estava no fundo do poço, meu fio, afogada em desespero e sem enxergar um palmo à frente do nariz, sem um feixe de luz. A barriga já despontava, grande, e cada chute do meu menino lá dentro era um misto de medo e um amor que eu nem sabia de onde vinha, um amor que me dava uma pontinha de esperança, um motivo para continuar. Eu estava na rua, na verdade, na porta de uma pensão barata que eu não tinha como pagar, que nem sonhava em pagar, sem ter para onde ir. O frio me roía os ossos, cortava a pele, me fazia tremer, e a fome era uma dor constante, uma dor que me acompanhava dia e noite, sem trégua. Eu me encolhia, tentando me aquecer com as roupas finas que eu tinha no corpo, roupas velhas e rasgadas, sem me aquecer de verdade. As pessoas passavam, apressadas, me olhando com pena ou desprezo, com a pressa de quem não quer ver a dor do outro, de quem tem seus próprios problemas. Ninguém parava. Ninguém me ajudava. Eu era invisível no meio da multidão, como se não existisse. Foi então que uma senhora baixinha, miúda, com um lenço na cabeça, amarrado com carinho, e uns olhos que pareciam enxergar a alma da gente, parou na minha frente. Ela tinha uma cesta na mão e um cheiro bom de bolo de fubá, um cheiro que me trouxe uma memória antiga, um cheiro de casa, de infância, de aconchego. Minha filha, você tá com fome? Ela perguntou,
a voz mansa, mas firme, como um acalanto, um canto de ninar. Eu não consegui responder, a voz não saía, a garganta estava seca, só balancei a cabeça, com os olhos marejados, cheios de lágrimas. Ela estendeu a mão, uma mão pequena e calejada, e me ofereceu um pedaço de bolo. Come, meu anjo. Você precisa se alimentar, precisa de força, pelo seu bem e pelo bem do seu filho. Eu peguei o bolo com as mãos trêmulas, a boca seca, e o primeiro pedaço desceu rasgando, engasgando, de tanta fome. O sabor doce do milho, o açúcar, o cheiro de infância, era a coisa mais gostosa que eu tinha comido em dias, em semanas, em meses. As lágrimas começaram a escorrer de novo, quentes no meu rosto, de gratidão e alívio. Meu nome é Zefa, ela disse, com um sorriso acolhedor, um sorriso que me trouxe um raio de sol em meio à escuridão, uma luz no fim do túnel. E você, como se chama? Eu disse meu nome, Aurora, a voz embargada, um sussurro. Dona Zefa não perguntou mais nada sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre a minha situação. Apenas me estendeu a mão, me convidando a segui-la. Vem comigo. Tenho um quartinho nos fundos da minha casa. Não é muito, não tem luxo, mas tem um teto e uma cama limpa. E tem comida. Você não pode ficar na rua nessas condições, com um bebê na barriga, é perigoso. Eu não acreditei. Uma estranha, do nada, me estendendo a mão, me oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Eu hesitei, com medo, desconfiada, acostumada com a maldade do mundo, com a indiferença. Mas o olhar dela era tão puro, tão cheio de bondade, que eu não tive escolha a não ser seguir, com o coração cheio de esperança. Ela me levou para uma casinha simples, mas arrumada, cheia de carinho, de afeto. O cheiro de tempero fresco, de sabão, de vida, de pão recém-assado. Era um cheiro de lar, um cheiro que eu não sentia há muito tempo, um cheiro de recomeço, de uma nova chance. Dona Zefa era uma santa, meu fio. Uma verdadeira anjo na minha vida. Ela me deu um banho quente, me deu roupa limpa, macia, cheirosa, me colocou numa cama macia e limpa. E me deu de comer. Um prato de feijão com arroz e carne seca, simples, mas o melhor que eu já tinha provado em toda a minha vida, um banquete. Ela não me fez perguntas indiscretas, não me julgou por nada, não me olhou com desprezo. Apenas me ouvia quando eu sentia vontade de falar, e me abraçava quando as lágrimas vinham, me dando um consolo que eu não sabia que precisava, que me acalmava a alma. Ela era uma bênção, um presente de Deus. Ela tinha perdido o marido e a única filha há alguns anos, num acidente, e morava sozinha, vendendo marmitas para fora para se sustentar, para continuar a vida, para ter um motivo para viver. Deus mandou você para mim, minha filha. É um presente. Eu estava tão sozinha, precisando de alguém para cuidar, para me fazer companhia. As palavras dela me tocaram fundo, me deram um sentido, me fizeram sentir que eu pertencia a algum lugar. Com ela, comecei a renascer, a sentir que a vida podia ter um novo rumo, um novo propósito. Ela me ensinou a fazer marmitas, a cozinhar com carinho, a lidar com os clientes, a vender, a negociar. Aos poucos, a vergonha que me sufocava começou a diminuir, a esperança começou a brotar de novo, como uma flor no deserto, um raio de sol em meio à tempestade. Ela me levava ao médico, me ajudava com os exames, cuidava de mim como uma mãe, com amor e dedicação. E quando o meu menino nasceu, um dia de chuva forte, com raios e trovões, ela estava comigo no hospital, segurando minha mão, me dando força, me acalmando. Foi a primeira a segurar meu filho nos braços, com um sorriso largo no rosto, cheio de alegria e emoção. Que bênção! Aurora! Que menino lindo! Forte e saudável, um presente de Deus, um milagre. O nome dele, decidi, seria Rafael. Um nome de anjo, para me lembrar que mesmo no meio da escuridão mais densa, sempre pode ter uma luz, uma esperança, um recomeço, uma chance de ser feliz. Os primeiros meses com Rafael foram difíceis, de muito trabalho, de poucas horas de sono, de sacrifício, mas Dona Zefa me ajudava em tudo. Ela me ensinava a dar banho, a trocar fralda, a amamentar, a cuidar do meu filho com amor. Ela era a avó que meu filho nunca teria, a mãe que eu precisava tanto, a amiga que me estendeu a mão. E a presença dela, a sua fé inabalável, sua bondade, me dava forças para continuar, para lutar, para não desistir. Eu comecei a trabalhar mais, a juntar um dinheirinho, centavo por centavo, sonhando com um futuro melhor para o meu filho. Meu sonho de ser professora ainda estava lá, guardado no fundo do meu coração,
como uma semente esperando a hora de brotar. Mas agora eu tinha um propósito maior, um motivo para viver, meu filho. Eu precisava dar a ele a vida que eu não tive, um futuro de oportunidades, de dignidade. Um dia, organizando umas contas antigas da dona Zefa, achei um jornal velho, amarelado pelo tempo, com as folhas quase se desfazendo. A data era de alguns anos atrás. Fui folheando, sem muito interesse, só para passar o tempo, até que uma notícia me chamou a atenção, me fez parar, me trouxe um calafrio. Era uma nota pequena, quase escondida, falando de um acidente de carro na Paraíba. E entre os nomes das vítimas, um nome me fez gelar a espinha, me trouxe um calafrio, me fez parar de respirar: Coronel Arnaldo. O pai da noiva do Miguel. Eu lembrei do Miguel falando da família dela, da influência, do poder, do medo que ele sentia. A família dele é poderosa, Aurora. O pai do Miguel tem terras, tem influência. As palavras do meu pai ecoaram na minha cabeça, num susto, como um raio. E foi ali que uma pontinha de curiosidade, um fio de raiva, de indignação, começou a se acender, a me queimar por dentro. Por que essa notícia me chamava tanto a atenção? Seria por causa do Miguel? Eu não sabia. Mas um nome voltou a me assombrar, e a certeza de que a vida ainda tinha segredos a me revelar, que o passado ainda me alcançaria. A notícia do jornal não me saía da cabeça, me atormentava dia e noite, me roubava o sono. Coronel Arnaldo. Aquele nome, tão ligado à família que me virou as costas, que me jogou na rua, me causava um arrepio, um frio na barriga. Eu não sabia por quê, mas sentia que havia algo mais por trás de tudo aquilo, uma história oculta que precisava ser revelada, um segredo que precisava vir à tona. A curiosidade me consumia, um fogo que eu não conseguia apagar, uma sede de justiça, de verdade. Dona Zefa me via pensativa e, com sua sabedoria, percebia que algo me inquietava, que eu estava mergulhada em meus pensamentos, em minha busca. Ela me dizia: minha filha, tem coisa que a gente só descobre quando é a hora certa, quando Deus permite. E tem coisa que é melhor nem mexer, para não cutucar onça com vara curta, para não trazer mais dor. Mas eu não conseguia parar de pensar, de juntar as peças do quebra-cabeça, de desvendar o mistério. Rafael crescia, um menino forte e esperto, cheio de vida, de curiosidade, de perguntas. Os olhos dele eram a minha razão de viver, o meu motor, a minha inspiração, a minha força. Eu trabalhava dobrado, vendendo marmitas, fazendo uns bicos de costureira, o que aparecia, qualquer trabalho que pudesse me render um tostão, para dar a ele o melhor. A vida não era fácil, meu fio, nunca foi, mas eu tinha um teto, comida e, o mais importante, meu filho, o meu presente de Deus. A raiva que eu sentia do Miguel foi diminuindo com o tempo, dando lugar a uma pontada de curiosidade, de necessidade de entender o que realmente tinha acontecido, de desvendar a verdade. Não por ele, não pelo passado, mas por mim, por Rafael. Eu queria que meu filho soubesse a verdade, que eu não era só a mãe abandonada que ele via, que a história era mais complexa, que tinha mais por trás. Um dia, numa feira de rua, no meio da multidão, encontrei uma mulher que parecia familiar, com o rosto conhecido. Ela estava vendendo queijo e rapadura, com a voz alta e o sorriso acolhedor, como as mulheres da minha terra. O sotaque, o jeito de falar, me remeteram à minha terra, à minha infância, às minhas raízes. Me aproximei e comecei a conversar, meio sem jeito, sem segundas intenções, como quem não quer nada. Ela me disse que era de um povoado perto de Campina Grande, um lugar que eu conhecia bem, que tinha visitado algumas vezes. Meu coração deu um salto no peito. Perguntei se ela conhecia a família do Coronel Arnaldo. Ela fez uma cara de quem sabia de muita coisa, uma cara de quem guardava segredos, de quem tinha muitas histórias para contar. Ah, o Coronel Arnaldo. A família dele era muito poderosa, né? Mas depois da morte dele, a coisa desandou um pouco, o castelo desmoronou, o império ruiu. Eu senti um frio na barriga, um calafrio. E a filha dele, Maria Eduarda? Como ela tá? Soube que ia casar. A mulher suspirou, balançou a cabeça com tristeza, com pena. Coitada. Dizem que ela nunca se casou. Ficou noiva de um rapaz lá da cidade, um tal de Miguel, filho do seu Carmelo, dono da vendinha. Mas ele sumiu, desapareceu do mapa um dia antes do casamento, sem deixar rastro, sem dar explicações. Ninguém entendeu nada. Dizem que ela pirou de vez. Tá internada num sanatório, com a cabeça meio virada, coitada da moça. Aquilo foi um baque. Miguel,
Sumiu um dia antes do casamento. O noivo dela era o Miguel? Meu Miguel? Mas como? Ele me disse que o casamento era para semana que vem, que ele não podia recusar, que era uma obrigação. Ele mentiu para mim. De novo. Mas por quê? Eu comecei a ligar os pontos, as peças do quebra-cabeça se encaixando, a imagem se formando na minha mente. O pai da Maria Eduarda, o coronel Arnaldo, tinha morrido num acidente, e o Miguel tinha sumido. Será que uma coisa tinha a ver com a outra? Havia uma conexão? Minha mente começou a trabalhar, a fazer conexões, a juntar as migalhas de informação. Eu me lembrei de um detalhe que o Miguel me disse naquela tarde amarga, quando ele me abandonou. A família dele, eles vão me destruir. Ele não falou a família dela, falou a família dele. Eu não tinha dado atenção na hora, a dor era grande demais, a vergonha me consumia. Mas agora, aquilo fazia sentido. Ele estava com medo de alguém. Mas quem? Aproveitei a conversa com a mulher da feira e joguei uma isca, com cuidado, com discrição. Eu ouvi dizer que o Miguel tinha um segredo, um negócio meio enrolado com a família da noiva. É verdade. Ela me olhou com os olhos arregalados, a fofoca brilhando nos olhos, a vontade de contar. Ah, minha filha, segredo é o que não falta nessa vida. Principalmente na vida de gente poderosa. Dizem que o coronel Arnaldo era um homem muito bravo, muito influente, um coronel de verdade, que tinha poder sobre a vida e a morte. E que o Miguel... Bem, o Miguel não era tão santo assim, né? Dizem que ele tinha uma dívida grande com o coronel, por causa de umas terras que ele tinha prometido vender, mas que não eram dele de verdade, era golpe. O coronel descobriu a falcatrua e ia desmascarar o Miguel publicamente, ia acabar com a reputação dele. O casamento era só para abafar o escândalo, para limpar o nome, para dar um jeito na dívida, para disfarçar. Meu queixo caiu. Então não era só um casamento arranjado por conveniência da família dele, da família do Miguel. Era uma armadilha, uma chantagem, uma farsa. Uma dívida, uma falcatrua, um golpe. O Miguel não sumiu porque queria, ele fugiu. Fugiu da fúria do coronel Arnaldo, da lei, da sua própria confusão, das consequências dos seus atos. E foi por isso que ele me largou. Não foi por medo da minha família, da vergonha da gravidez. Foi por medo do coronel, da sua fúria, da sua vingança. Naquela época ninguém sabia, mas ele era genro do prefeito, e o prefeito tinha um poder que ia muito além daquele pedaço de chão, um poder que podia destruir vidas, que podia esmagar qualquer um que se colocasse em seu caminho. A raiva me invadiu novamente, mas agora era uma raiva diferente. Uma raiva fria, com um gosto de justiça, de clareza, de luz. Eu não era mais a menina ingênua que ele enganou. Eu era uma mulher, mãe, que tinha lutado para sobreviver, para criar seu filho sozinha, sem ajuda de ninguém. E eu não ia deixar a história terminar assim, com a verdade escondida, com a injustiça reinando. Eu precisava ir atrás dele. Não para me vingar, não para cobrar amor, não para querer seu dinheiro, mas para que ele assumisse o filho dele, para que Rafael tivesse um nome, um pai, um reconhecimento, uma história completa. Eu não queria o Miguel para mim, mas queria a verdade, a justiça para o meu filho, para a minha própria alma. Eu voltei para casa da dona Zefa com a cabeça a mil, com o coração batendo forte, com a alma em chamas. Ela me olhou e disse: "O que foi, minha filha? Parece que viu um fantasma, ou que encontrou um tesouro, de tão radiante que está." Eu contei tudo, cada detalhe, cada descoberta, cada pedaço da verdade. Ela me ouviu em silêncio, os olhos atentos, a sabedoria no olhar, a calma em sua face. Agora você entende, não é? A vida tem seus próprios caminhos, seus próprios desígnios. Às vezes, a gente só entende o porquê depois de muito tempo, quando a poeira baixa e a gente consegue enxergar as coisas com clareza, com a perspectiva que o tempo nos dá. Eu olhei para ela, e sabia o que precisava fazer. Não ia mais fugir. Não ia mais me esconder. Eu ia enfrentar o Miguel. E dessa vez, eu não era mais a menina expulsa. Agora eu escolhia. E a minha escolha era lutar, por mim e pelo meu filho, pela nossa dignidade. A decisão estava tomada. Eu ia atrás do Miguel. Não sabia onde ele estava, não tinha um rastro claro, mas sabia que, com o tempo, as coisas se revelam, e a verdade sempre encontra um caminho, sempre vem à tona. Eu comecei a perguntar, a pesquisar, a usar as poucas informações que eu tinha, os poucos fios soltos daquela teia emaranhada, as poucas pistas que a vida me dava.
Dona Zefa, apesar de preocupada, me apoiou com sua fé e sua força, com seus conselhos sábios. Se é para sua paz, minha filha, e para a paz do seu filho, então vá. Mas vá com Deus e com juízo, com a cabeça fria e o coração leve, sem rancor. Os anos se passaram. Rafael cresceu, um menino lindo, com os olhos do pai, mas a força da mãe, a determinação que eu tive para criá-lo, para educá-lo. Ele perguntava sobre o pai, e eu sempre enrolava, dizia que ele tinha viajado, que um dia ele voltaria, que estava trabalhando longe, em outra cidade. Mas a verdade precisava ser contada, não só para mim, mas para ele, para que ele pudesse crescer com a certeza de quem era, com a sua história completa. Eu economizava cada centavo, cada moeda, guardando tudo, sonhando com o dia em que teria condições de ir atrás de Miguel, de enfrentar o passado, de fechar esse ciclo. E esse dia chegou, como a chuva que chega depois de um longo período de seca, trazendo alívio e esperança. Em meados dos anos 80, já com Rafael adolescente, um moço feito, forte e inteligente, eu juntei minhas economias. Descobri que Miguel tinha ido para o Rio de Janeiro, vivendo de pequenos negócios, sempre na sombra, com medo de ser encontrado pela família do Coronel Arnaldo, com medo de seu passado, de suas dívidas. Eu não queria confusão, não queria dinheiro, não queria nada que ele pudesse me dar de material. Eu queria que ele reconhecesse Rafael, que desse um nome ao meu filho, que ele soubesse que tinha um pai, mesmo que esse pai fosse um covarde. Cheguei no Rio de Janeiro, uma cidade que me assustou com o seu tamanho, sua agitação, seus prédios gigantes, suas praias lotadas. Mas eu estava determinada, com uma força que vinha da alma, do fundo do meu ser. Consegui o endereço dele através de umas pontes que fiz, com a ajuda de um conhecido da Dona Zefa, que tinha os contatos na capital, uns amigos que sabiam de tudo, que conheciam os caminhos das ruas. Fui até o bairro onde ele morava, um lugar simples, mas arrumado, uma casa como tantas outras, sem luxo, sem destaque. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca, de tanta ansiedade, de tanto medo, de tanta expectativa. Eu parei na frente da casa dele, uma casinha modesta, com um pequeno jardim na frente, bem cuidado. Respirei fundo, sentindo o ar quente do rio, o cheiro de mar, o cheiro de uma nova vida. Eu não era mais a menina assustada do passado, a menina jogada na rua, a menina fraca. A vida tinha me endurecido, sim, me marcado com suas cicatrizes, me feito mais forte, mas também me ensinado a ter coragem, a levantar a cabeça, a lutar por aquilo que é justo. Bati na porta, uma batida firme, decidida. A voz dele, depois de tanto tempo, me fez gelar. Quem é? A voz do passado, a voz que me assombrou por tantos anos, que me trazia dor. Sou eu, Miguel. A Aurora. A porta se abriu devagar. Ele estava diferente. Mais velho, com o cabelo raleando, umas marcas de cansaço e preocupação no rosto, como se o peso do passado o perseguisse. Os olhos dele se arregalaram quando me viu, e o rosto ficou pálido, branco como cal, de puro choque. Aurora? O que você faz aqui? Como você me achou? Eu não acredito. A voz dele era um sussurro, cheio de espanto e medo, como se eu fosse um fantasma que o assombrava. Eu vim te procurar, Miguel. Vim pra gente acertar as contas. Vim por causa do nosso filho. Ele me puxou pra dentro, nervoso, agitado, olhando para os lados, com medo de alguém nos ver, de alguém descobrir seu segredo. Filho? Que filho? Eu não sei do que você tá falando. Aurora. Você está me confundindo. O Miguel, ainda o mesmo covarde, o mesmo mentiroso, tentando fugir da verdade. Seu filho, Miguel. O Rafael. Ele já é um moço, um homem feito, e precisa de respostas. E ele precisa de um pai. Você precisa reconhecê-lo. Ele começou a negar, a dizer que não era dele, a inventar 1000 desculpas, 1000 mentiras, a velha história de sempre, a mesma cantilena. A raiva me subiu, uma raiva que eu pensei que não existia mais dentro de mim, mas que ainda pulsava. Para de mentir, Miguel. Eu não vim aqui para te julgar, nem para te cobrar nada que não seja o direito do nosso filho. Eu só quero que você assuma a sua responsabilidade. Eu já sofri demais, meu filho já sofreu demais. Não quero mais esse peso nas nossas costas, essa mentira que nos consome. Eu tirei uma foto de Rafael da minha bolsa e mostrei a ele. O rosto de Rafael, tão parecido com o dele quando jovem, com os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma expressão, foi a prova incontestável.
a verdade nua e crua que não podia ser negada. Ele pegou a foto com a mão trêmula, os olhos marejados, de lágrimas que ele tentava segurar, de emoção. Ele é a minha cara, ele murmurou, a voz quase inaudível, embargada. A voz dele estava cheia de uma dor que eu não esperava, de um arrependimento que parecia sincero, verdadeiro. Ele me olhou, e pela primeira vez, vi nele um pingo de arrependimento, um brilho de verdade, de humanidade. Eu fui um covarde, Aurora. Me perdoa. Eu tava desesperado. O coronel Arnaldo, ele descobriu que eu tava dando golpe nele com umas terras, que eu tinha enganado ele, roubado. Ele me ameaçou de morte, disse que ia destruir minha família se eu não casasse com a filha dele e sumisse com a dívida. Eu fiquei com tanto medo, Aurora. E quando você me disse da gravidez, eu pirei, eu enlouqueci, eu não sabia o que fazer. Eu fugi. Fugiu dele, da Maria Eduarda, de você, de tudo, de mim mesmo. Ele desabou numa cadeira, o rosto nas mãos, chorando, soluçando, um homem quebrado. Eu me arrependo, Aurora. Me arrependo de ter te abandonado, de ter abandonado meu filho. Eu sou um lixo, eu não valho nada, não mereço nada. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, molhando suas mãos, suas roupas. Eu olhei para ele, e senti uma coisa estranha. Não era amor, nem ódio. Era uma mistura de pena e de uma paz que eu não sentia há muito tempo, uma paz que vinha da verdade revelada, da justiça feita. Aquele homem na minha frente era um fantasma do passado, que tinha me causado tanta dor, tanto sofrimento, tanto tormento, mas que agora parecia tão pequeno, tão quebrado, tão impotente. A verdade, moço, ela liberta. Não só a gente que busca, mas também quem a esconde, quem se esconde dela. Eu não vim aqui para te perdoar, Miguel. O perdão é uma coisa que a gente dá para si mesmo, para poder seguir em frente, para se libertar. Eu vim para que você dê um nome ao nosso filho. Para que ele saiba que tem um pai, mesmo que esse pai tenha sido um covarde, mesmo que ele não tenha participado de sua vida, mesmo que ele não tenha estado presente. Eu respirei fundo, com a voz firme, decidida. E depois disso, eu não quero mais nada de você. Minha vida tá aqui. Meu filho é minha vida. Eu construí tudo sozinha, com a força do meu trabalho, com a ajuda de Deus e da dona Zefa. Eu não preciso de você. Ele me olhou, os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Eu faço o que for preciso, Aurora. O que você quiser. Eu te dou o que você precisar, te ajudo com o que for preciso, com dinheiro, com o que for. Eu balancei a cabeça. Não preciso de nada seu. Só que você reconheça o Rafael. E foi o que ele fez. Não foi fácil, claro, teve papelada, advogados, burocracia, um processo demorado. Mas ele assinou os documentos, reconheceu Rafael legalmente. E Rafael, finalmente, teve o nome do pai na certidão, um pedaço da sua história que ele tanto buscava, uma lacuna que foi preenchida. A partir daquele dia, eu me senti livre. Livre do peso do passado, livre da vergonha, livre do rancor. A vida, ela segue em frente, e a gente tem que ter coragem para seguir junto, para reescrever nossa própria história. E é por isso que hoje, apesar de tudo, eu olho para trás sem arrependimento. Porque cada dor que eu vivi, cada passo que eu dei, cada lágrima que escorreu, cada cicatriz que ficou, me trouxe até aqui. Cada lágrima que escorreu pelo meu rosto, cada noite de frio e fome, cada humilhação, cada porta fechada na minha cara, cada não que eu ouvi, tudo me moldou. Me fez a mulher forte que eu sou, a mãe que eu fui pro Rafael, a avó que eu sou pros meus netos, a mulher que se ergueu do pó. Ele cresceu, casou, me deu netos lindos, cheios de vida, cheios de alegria. Ele é a minha alegria, a minha prova de que a vida, por mais que tente nos derrubar, por mais que nos jogue no chão, por mais que nos faça chorar, sempre nos dá uma chance de recomeçar, de florescer de novo, de encontrar a felicidade. A vida é assim, moço. Tem seus caminhos tortos, seus buracos, suas pedras no caminho, suas tempestades. Mas a gente não pode desistir, não pode se entregar, não pode abaixar a cabeça. A gente tem que levantar a cabeça, mesmo quando o peso da vergonha, da injustiça, da dor, parece que vai nos esmagar, que vai nos derrubar de vez. Porque a gente não está sozinho. Tem sempre uma mão estendida, um coração que se abre, uma história para nos lembrar que a gente é mais forte do que pensa, que a gente tem uma força que vem de dentro, uma força que nos faz levantar e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido.
Se essa história te tocou, se você sentiu um pedaço dela na sua própria vida, se você se identificou com a minha dor ou com a minha luta, se você sentiu que essa história poderia ser a sua, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem sempre uma história real para lembrar que a gente não tá sozinho nesse mundo, que tem gente que já passou por coisas parecidas e conseguiu vencer, conseguiu dar a volta por cima. Obrigada por me ouvir até o fim, por me dar um pouco do seu tempo e do seu carinho. Um beijo da Dona Aurora, aqui de Aparecida de Goiânia, e que Deus abençoe cada um de vocês, com muita luz e muita paz.